louco de volta aqui. Muita gente no meu canal não entende quem sou e o que faço, porque quando toco num assunto, não é só por tocar ou contradizer, sabe? Mas quando falo da Bíblia, que é delicado, todos se emocionam achando que Deus a escreveu pessoalmente, saca? Acham que Deus escreveu, colocou lá e fez chover do céu para o homem pegar. Já falei, vivemos num mundo satânico e a maioria admite, pois vê com os próprios olhos, mas não admitem que o diabo também mexeu na Bíblia, o povo do diabo. É isso que você precisa entender. Se tem 40 autores num livro só, tá na cara que foi adulterado, tá? Não dá para ter 40 pessoas mexendo na Bíblia e esperar que saia verdadeira, né? Isso é algo que você precisa saber, tá? Ao longo de um período de 100 e de 1500 anos, entende? Escute bem, 1500 anos, em 1500 anos a Bíblia levou para ser montada. Dá para acreditar? Como pode ser toda verdadeira? Como eu digo, algo real vai passar, tá nas escrituras, mas não tudo, sabe? É isso que você precisa saber. Beleza. Agora, são 66 livros formam a Bíblia, tá? Desde Gênesis e todos, 66 deles ali, certo? É assim que foi assim que o livro todo foi montado, tá? Então, 66 mãos diferentes ali de novo. É quanta gente fez o livro, os capítulos e versículos. Agora são 1189 capítulos na Bíblia, tá? 31.173 versículos na Bíblia. Não dá para dizer que tudo ali é 100% certo. Olha, essa pessoa na tela aqui, se você tá bravo e curte meu canal, só vai achar mais provas, tá ligado? Nunca vai me derrubar. Não dá, beleza? Esse King James aqui, nunca falei mal dele. Nos meus vídeos, só disse que ele escreveu a Bíblia e não era Deus. Shakespeare e os outros também não são Deus. Eles não escrevem com o poder de Deus, tá? Esse povo não é de Deus porra nenhuma, entenda isso. Esse King James é rei num mundo satânico. E te pergunto, como virar rei num mundo satânico? Tem que fazer parte do sistema satânico, né? E esse aqui é um deles. Acorda, porra. Bom, olha ele aí posando para as massas, não era homem do Todo-Poderoso. É bom você saber. Total fantoche satânico, 100%. É melhor você acordar logo. Olha o sinal da mão dele, o mesmo 3 que os fantoches mostram. Quer que eu mostre mais? Esse é um fantoche maldito que dão as massas. Acorda, porra. Sobre esse King, o rei no nome. Veja, fazem do LeBron James. Se buscar King James, acha fotos dele. Tô dizendo, são todos fantoches das massas. É isso que fazem. Diamantes atrás dele, coisa de maçonaria. Claro que ele é um deles. A corrente, o pingente com um cara num cavalo branco. Óbvio que é satânico. Acorda, porra. O que acha? Acha que promovem o King James porque ele é um dos escolhidos de Deus? Nem pensar, nem pensar. É um fantoche satânico, por isso tá aí, por isso conhece ele. Dizem que é trans, todos falam não, não é. Claro que é uma drag queen. Pra que você acha que ele tá de vestido? Por que ele tá usando vestido? É só um cara de drag, certeza. Dá uma olhada nele ali. Vê ele com barba, mas tá de terno feminino, mão na cintura que nem mulher. Ele usa roupa de mulher. Claro que é um cara de drag, certeza. E só porque escreveu a Bíblia, tá limpo? Não, é fantoche do capeta, por isso botaram o nome dele na Bíblia. É isso que você precisa entender. Ele é um deles. Eles não apoiam o povo de Deus, entende? Esse mundo é do capeta, acredite ou não. Se quer a verdade, está no lugar certo. Se quer ser enganado, sai do meu canal. Não vai rolar, tá?
Não vou falar o que soa bem só para te agradar. Quero que meus inscritos caiam depois desse vídeo. Acordem, seguidores do meu canal. Se querem saber a verdade, tudo que te dão é falso. Mas este King James é real. Bam, claro que não é. Acorda, porra. Tudo que te dão são marionetes satânicas. Esses são os que eles ficam mencionando. Não mantém o nome de Deus em evidência. É isso que você precisa entender. Toda semana só te dão marionetes satânicas, entendeu? Acorda, porra. Digo mais, toda foto de Jesus ou história sobre ele que mostram é falsa, pura mentira. Não mantém o povo de Deus vivo na memória. É assim que fazem, sem exceção. Falam de ensinar geração após geração, mas veja como agem abertamente. Já viu o que fazem com eles? Sempre tem algo para programar. O que querem na cabeça deles, fazem. TV programa as crianças desde cedo, perpetuando isso. Não me diga que ninguém conta nada, passado de geração em geração. Eles teriam notado que esse é um drag ali mesmo. Te mostram um homem de vestido, bem ali, e digo, não anunciam o povo de Deus, tá? E digo, o cristianismo, queira ou não, é religião falsa para as massas. Toda religião é divisão. O povo não foi feito para ser dividido. Entenda isso. Deus criou todos como um só. Não era para ter 10, 15, 20 religiões. Por quê? E só existe um Deus todo-poderoso. O que é isso? Você precisa acordar, cara. Essa baboseira que te dão, a KJV, é código, 100% maçonaria. Acorde, cara. Bam! Não confie neles. E vão fazer filme e programa de TV sobre esse aqui. Claro, o Rei James era um deles. Vê ele vestido de menina, de mulher? Claro que ele é deles, parte da agenda desde o início. Acorde, cara. Isso não é povo de Deus ali, ostentando com chapéu de rei. Acorda, porra. É fato, Deus não tem rei na terra. É isso que você precisa entender. Todo o poder terreno vem do diabo. Usam dinheiro e riquezas para convencer o povo de Deus a segui-los. Não me venha com conversa. Este é um deles. Promovem King James, que se veste de mulher. Não reclame, já avisei. Você insistiu, agora King James leva a verdade dura. Bem aí. Não me importa quantas bíblias você escreve. Olhe para a mão dele ali. Juntam os dedos do meio para os chifres do diabo com indicador e mindinho. Acorda, porra. São todos diabos e as massas. O que ele está segurando na mão ali? Uma bola. Tudo que te dão é enganação. Não tome partido dessas pessoas aqui. Esta é a tal Bíblia Sagrada de antigamente. Muita gente meteu a mão nisso. Por isso é uma enganação. Isso é o que você precisa saber. O sol lá em cima, claro que é ilusão. Entenda, por isso dizem que muitos ratos não cavam bem. Beleza? É isso que significa. Com muita gente envolvida, sai errado, como o tal King James bebê ali. Só um desenho, mas veja o dedo. Número 3 sagrado da maçonaria, com um pássaro na mão ali. Claro, tudo isso foi armado. E isso é a única coisa, escritura do livro de Isaías que sobrou e é o que espalham. O que você acha? Tudo montado pela elite burra para enganar as massas. Tem que te manter burro, sacou? Escravidão mental, é nisso que você tá. Mag, fui. É comum acreditar que o Dia das Mães surgiu no Ocidente, de festivais gregos e romanos às deusas maternas, e do Domingo das Mães nas tradições cristãs europeias desde 1600. Mas, na verdade, as primeiras celebrações da maternidade ocorreram no Egito, como parte de uma tradição faraônica. Os antigos egípcios realizavam um festival anual para homenagear Ísis, uma das deusas mais populares do Egito Antigo, que representava a mãe e esposa ideal, e era padroeira da natureza e magia.
Segundo a mitologia egípcia antiga, Ísis era esposa de Osíris, que também era seu irmão. Quando Osíris foi morto pelo irmão invejoso, Sete, Ísis reuniu partes do corpo de Osíris espalhadas pelo Egito e as usou para engravidar-se. Ela então deu à luz Horus, que vingou a morte do pai e matou Sete, tornando-se o primeiro governante do Egito. Assim, Ísis era vista como mãe de todos os faraós, símbolo da maternidade, e um festival anual era realizado em sua honra. A partir do século VI a.C., os gregos antigos honravam Reia, a grande mãe de tudo, incluindo os deuses. Ela era esposa de Cronos e mãe de Hestia, Hera, Deméter, Poseidon, Hades e Zeus. Seu pai era Urano, os céus, sua mãe Gaia, a terra, com quem era frequentemente identificada. Em 205 a.C., seu culto chegou a Roma, onde era celebrada como Salivai durante a Hilária no fim de março. Na era cristã, o Dia das Mães era uma homenagem à Virgem Maria e à Igreja. Na Inglaterra do século XIII, Henrique III, 1216-1239, introduziu o Domingo das Mães. No domingo antes da Páscoa, filhos voltavam para visitar a igreja onde foram batizados. Isso também significava que voltavam as mães terrenas, logo honrados com presentes, flores e bolos especiais do Dia das Mães. Nas culturas grega e romana, deusas mãe ou rainhas do céu eram celebradas na primavera com festivais religiosos. Os gregos antigos homenageavam a poderosa deusa Reia, esposa de Cronos, conhecida como a mãe dos deuses. Similarmente, um festival romano de 3 dias em março, chamado Hilaria, honrava a deusa Reia ou Grande Mãe desde 250 a.C. Com o cristianismo se espalhando pela Europa, a celebração da Igreja Mãe substituiu a tradição pagã de honrar deusas. O quarto domingo da Quaresma, uma semana antes do jejum de 40 dias pré-Páscoa, tornou-se o Domingo das Mães. Para demonstrar apreço, frequentemente traziam presentes ou um bolo especial para suas mães. Com o tempo, essa celebração começou a coincidir com a homenagem à Igreja Matriz. O Dia das Mães cai sempre no segundo domingo de maio, e como muitos feriados pagãos ligados ao Sol, incluindo o Dia dos Pais no terceiro domingo de junho, honram seu deus mais poderoso, o Sol. No século XVI, as pessoas voltavam à sua igreja-mãe para um culto especial. Era uma grande igreja local, ou mais frequentemente, a catedral mais próxima. Dizia-se que quem fazia isso ia à mãe, mas não se sabe se isso originou o termo Domingo das Mães. Depois, o Domingo das Mães virou um dia de folga para empregadas visitarem sua igreja-mãe, geralmente com a família. Era muitas vezes a única chance de reunir a família, já que nos outros dias o trabalho impedia, ou porque férias ainda não existiam. Crianças e jovens que serviam em casas ricas ganhavam folga nesse dia para visitar suas famílias ou voltar à sua igreja matriz. As crianças colhiam flores silvestres no caminho para colocá-las na igreja ou dá-las de presente às suas mães. Com o tempo, a tradição religiosa virou o costume secular do Domingo das Mães de presentear as mães. Nos anos 1920, o costume do Domingo das Mães estava caindo em desuso na Irlanda e na Europa continental. Em 1914, inspirada por Anna Jarvis no Sibylla, Constance Smith criou o movimento do Domingo das Mães e em 1921 escreveu um livro pedindo sua retomada. Sua ampla revitalização ocorreu pela influência de soldados americanos e canadenses servindo no exterior durante a Segunda Guerra Mundial. A tradição do Domingo das Mães, ainda praticada pelas igrejas da Inglaterra e Irlanda, fundiu-se com novas tradições e é celebrada na sociedade católica e secular em geral. Sempre parece estar enraizado na adoração de falsos deuses, não é? Suponho que não seja problema para o mundo, mas por que cristãos participariam da adoração de falsos deuses se isso insulta o Deus verdadeiro? Até quando ficarão indecisos entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se for Baal, sigam-no. Ninguém pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mammon. Quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. Você que escolhe. E aí, beleza? Maconha é, maconha é, maconha é. Não, cara. Maconha é, maconha é, maconha é. Falam pra sorrir, Jamaica. Nem Deus saberia fazer isso. Escapamos de Maria e Irma e só aumentamos os assassinatos. Agora parecemos pagãos no radar. Mas apostamos que somos os mais legais do mundo. Senhor primeiro-ministro, líder mais fofo da Jamaica. O
povo me mandou, senhor. Tem um buraco para você pular. Alguém precisa ser salvo agora. Estou aqui por eles, não escolha a China. Os outros antes vi-se por muito tempo, mas não sei de onde. Eu sofro, eu sofro, eu sofro, eu sofro, eu sofro. Não há nada para rir nem sorrir. Pode acreditar, tem uns caras olhando, aí vem tiro. Que já os abençoe para terem algo, sabe? E em vez de mandar dinheiro para Jamaica para fazer negócio, para que os jovens possam se envolver ou criar organizações ou fundações onde possam aprender um ofício e se sustentar, ter algo para si e fazer algo por si mesmos, os caras compram só armas e mandam para Jamaica para os jovens se matarem, brigando por território e propriedade, numa guerra sem sentido, matando uns aos outros. É verdade, sabe? Isso me entristece. Olha só, você vê que os jovens são o futuro da Jamaica, quando não tem nada, nem o básico, quando estão cheios de ódio, sem amor pelo próximo, sem amor uns pelos outros. Só fazem brigar por território e matar sem sentido, matando uns aos outros na Jamaica, não é verdade? Olha, eu não entendo essas coisas. Só por apontar a arma contra quem tem um irmão, vendo por bobagem matar uma irmã, matar gente à toa, vendo por todo lado que olho ou nas notícias, Jamaica aqui, ali, acolá, nego só matando gente à toa, matando e não quer que... Vendo, mas acho que alguém ficou esperto e disse: ei, somos negros contra o mundo. Quero que vocês, em vez de matar, tentem ajudar o irmão, dar força para sair da favela e fazer algo, criar algo. Vendo, vejo uns artistas, alguns desses artistas malditos aí. Vendo, tudo que vocês fazem só piora as coisas. Vocês são uns merdas dos piores, vocês. Vocês sobem no maldito palco e cantam umas músicas de merda falando de matar, chefão estourando miolos e matando irmão e irmã. Olha, e continuar com essas coisas, algo para influenciar os jovens, eles seguem e ouvem vocês. Ei, alguns eu quero pro bem. Tô subindo, caramba. Tô bem. Olha, DJ de verdade toca dancehall autêntico para animar. Olha, tenho que tomar o mic quando vocês vêm cantar besteira no estúdio e expulsar vocês. E tocar dancehall autêntico para animar a galera. Olha, essa música não ensina nada de bom para os jovens. Vocês só ensinam violência, morte e glorificam armas como se fosse coisa séria. Quando isso afeta sua família, aí vocês veem como é sério. Olha, vocês deviam ser melhores. Não queremos essa besteira de vocês. Olha, tô dizendo, isso me entristece. Olha só, seus políticos safados da Jamaica, vocês só querem se promover e roubar dinheiro do povo. Não fazem nada pelo povo, não criam base nenhuma para eles. Dizem que ensinam coisas aos jovens. Olha, vocês não prestam, não ligam para a política suja. Como se só eu levasse a política rasta a sério. Como já diria. Olha, não exaltem a política, não fazem nada pelos jovens. Olha, vocês todos são corruptos. Todos vocês deviam ser queimados, seus safados. Olha, vocês não prestam. Só destroem a bela Jamaica. Se arruinam o país, o povo sai. Apoiem o turismo para trazer dinheiro e investimento, tirar o país da pobreza. Hein? Todo dia a gente não pode se matar, hein? Eles acham que não fica bem eu ter isso. Não dá para fazer melhor que isso, ou até falar de cada um que faz besteira. Não é bom. Veja, pare de incutir isso nos jovens. Não apoie essa besteira agora.
Ah, vamos só juntar essa pilha de coisas idiotas que estão rolando. O DJ que continua com essa besteira. Olha, cara, e a polícia também é corrupta. Vocês têm que fazer melhor. Todos vocês têm que fazer melhor. Sim, falo do coração porque amo a Jamaica e parece que não amo vocês. Amo a Jamaica e amo meu povo. Tô cansado de ver o estresse, as mortes, os assassinatos sem sentido. Todo dia vejo as notícias, as mortes e digo, meu Deus, hein? Doce Jamaica com seu povo bom. Vendo o povo na vizinhança e nas cidades da região, eles se unem e acabam com quem vem causar confusão. E vão à polícia, parem de matar as pessoas, parem com essa besteira. Todo dia eles matam pessoas sem motivo algum, como se não tivessem juízo. Vocês são tão pretos e os melhores, hein? Vocês sabem disso. Vocês se amam. Por isso clareiam a pele, fazem tatuagens e andam como idiotas. Não se amam e não sabem que somos os primeiros criados aqui. De nós, negros, vêm todas as nações. Vocês devem saber disso. Sei que somos os maiores, pois lutamos muito neste mundo. Entendeu? Compreendido? Eu ensino certas coisas e me deparo com besteiras. Tenho que falar, pois muitos sabem o que está acontecendo. Estou evoluindo e parem de se matar. E parem com essa bobagem. É isso aí. Segunda Pedro, capítulo 2. Houve falsos profetas no povo, como haverá falsos mestres entre vós, que trarão heresias condenáveis, negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si rápida destruição. Há muitos indisciplinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, que devem ser calados, pois subvertem casas inteiras, ensinando o que não devem, por ganância. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Alguns, cobiçando-o, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitas dores. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Percorreis mar e terra para fazer um prosélito, e feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno. Não podeis beber o cálice do Senhor e o dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da dos demônios. Perguntaram a Wycliffe, que disse ser melhor.
doces para 144 e pro Zé. Trombetas pro seu. Minha avó, quando eu era pequeno, sabe? Ela pegava minha mão e andando na rua via alguém e fazia. Que é isso? E depois aprendi que era chamado de mal-olhado. O mal-olhado era alguém nos azarando, então ela estava dando proteção contra isso. Ou você pode dar mal-olhado em alguém também. Então inventei? Não, mas aperfeiçoei e tornei importante? Sim, fiz muito, principalmente na Sabbath, que já tinha esse nome incrível e junta isso com o que as pessoas acham que é. Mas para mim, como tive sorte de fazer tanto, ficou mais associado a mim do que a qualquer outra pessoa. Nosso objetivo principal na fé de Cristo diz que você deve respeitar. Objetivo principal na fé de Cristo diz que você deve respeitar. Pois o mistério da iniquidade já opera. O mistério da iniquidade já opera. Pois o mistério da iniquidade já opera. O mistério da iniquidade já está em ação. Vistam a armadura de Deus para resistir às artimanhas do diabo. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores das trevas e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, peguem toda a armadura de Deus para resistir no dia mau e, após tudo, permanecer firmes. Fiquem firmes com a verdade como cinto, a justiça como couraça e nos pés a prontidão do Evangelho da paz. Sobretudo, tomem o escudo da fé para apagar as setas ardentes do maligno.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Com orações, um lado se fecha. Os árabes trouxeram o Islã e a escravidão à África no século VII. Quem não se tornava muçulmano era escravizado no mundo islâmico. 17 milhões de africanos sofreram esse destino. Essa história de tráfico humano ainda é tabu na África. Tidiane Ndiaye rompe o silêncio. O antropólogo senegalês pede que se discuta a escravidão islâmica. Em O Genocídio Velado, Ndiaye aborda esse capítulo pouco estudado. O tráfico islâmico foi o mais longo da história humana. Durou 13 séculos, com mais vítimas que o tráfico para as Américas. O pior, a maioria não teve filhos por serem castrados. Os africanos negros são enviados ao mundo árabe, Turquia, Pérsia e Índia. Ou são conduzidos pelo Saara até o norte da África. Muitos morrem nos ataques às aldeias, outros pelas dificuldades do transporte. Quem chega aos mercados de escravos é castrado. Segundo Ndiaye, só 1 em 5 sobrevive a essa operação perigosa. O procedimento cruel afeta todos: homens nas plantações, minas, casas ou guardando haréns. Esses eunucos ainda são encontrados no início do século XX. Os árabes e norte-africanos eram racistas. Eles desprezavam os negros, por isso não queriam que tivessem filhos em seus países. Isso explica a falta de uma diáspora negra forte lá, como no Zenamanseia, exigindo reparações. A escravidão europeia é lembrada na ilha senegalesa de Gorée. Milhares foram amontoados aqui e enviados à América. Ndiaye pediu locais de memória para o tráfico brutal dos muçulmanos. Para ele, é genocídio. Um povo castrado não gera descendentes e morre. A escravidão, aliás, aconteceu em nome de Alá. O Alcorão nunca proibiu a escravidão. Há trechos no Alcorão que recomendam escravizar não muçulmanos. Diferente da Europa, nenhum intelectual árabe defendeu a causa negra. No Sudão, árabes declararam jihad contra negros no século VII. Ainda hoje, milhares são escravizados por seus compatriotas. Muitos africanos rezam em mesquitas, mesmo seus ancestrais escravizados pelo Islã. Por séculos, reis africanos foram forçados a se submeter ao Islã e entregar escravos como tributo. A islamização os tornou cúmplices. Quem se submetia ao Islã poderia, em teoria, escapar da escravidão. Quem recusava se tornar muçulmano era alvo de caça deliberada. Isso levou à colaboração e provocou muitas guerras entre os povos africanos. Os europeus ficaram de braços cruzados até o início do século XX. Embora já tivessem proibido o tráfico, os exércitos coloniais o toleravam. Um centro desse negócio sujo era a ilha de Zanzibar, na África Oriental. Após a proibição, as pessoas eram mantidas em masmorras subterrâneas. O infame Tipu Tik se tornou o segundo homem mais rico de Zanzibar. Mesmo após 1920, escravos ainda trabalhavam nas plantações da ilha. 13 séculos de escravidão para processar.
Não há vontade para isso na África ou no mundo islâmico. A união entre africanos e árabes pela religião comum, o Islã. Prefere-se não falar sobre essa história tão dolorosa. Foca-se nos culpados já conhecidos, europeus e americanos. Tidjane Diaye rejeita isso como intelectual, neto real e muçulmano. Até onde você desceu na toca do coelho é descobrir que não vivemos aqui? Bem, muitos, eu incluso, ao saber que não vivemos numa bola girando, acharam que era o fundo do poço. Mas há algo mais, algo ainda mais profundo que faz tudo, absolutamente tudo, fazer sentido. Veja, quando você começa a prestar atenção, mesmo que pouco, fica claro que Satanás governa este reino agora. Basta olhar os 666 em todos os logotipos. Eles estão escondidos em todo lugar. Se não é isso, há uma língua de serpente ou algo satânico. Olhe para a Disney, por exemplo. Até o Jamba Juice, pelo amor de Deus. Google, Chrome e CERN está em toda parte. Veja a indústria musical, seus gritos ao diabo, roupas demoníacas, o olho único, a estrela de Satanás. Olhe a NASA, seus 666 e o modelo heliocêntrico. Literalmente, o Sol supostamente viaja a 66.600 milhas por hora. Mudaram isso porque muitos descobriram. Agora diz 67 mil milhas, se pesquisar. A curvatura é 0,666 pés por milha quadrada e a inclinação da Terra é 66,6 graus. Não precisa ser gênio para ver que tem algo estranho acontecendo. Até a NASA em gematria resulta em 666. Existe uma estátua de 90 metros de Lúcifer em Nova York. Se você nunca viu, acredite. É Lúcifer. Compare com a estátua real de Lúcifer, as semelhanças são inegáveis. Coroa de 7 pontas, tocha, corrente no pé, quebrada, até uma maçã. Pode acreditar, a estátua da liberdade é Lúcifer. O que me leva ao fundo da toca onde Lúcifer saiu do seu poço sem fundo, como explica a Bíblia. Muita gente não sabe disso porque fica esperando Jesus voltar. Mas talvez, só talvez, ele já tenha voltado e estejamos vivendo após seu reinado milenar e Satanás foi solto para enganar as nações. Opa, do que estou falando? O Apocalipse 27 diz: quando os 1000 anos passarem, Satanás será solto para enganar as nações por um tempo. Talvez, se tudo for mentira, nossa linha do tempo também seja, e Jesus já tenha voltado e o templo foi destruído em 70 d.C. E talvez a construção do terceiro templo seja só conversa fiada para fazer quem espera Jesus achar que ele ainda vai voltar. O próprio Jesus disse várias vezes nos evangelhos: em verdade vos digo, alguns aqui não provarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Devemos crer que Jesus disse isso e depois fez as pessoas esperarem 2000 anos pelo seu retorno? Devemos aceitar uma arquitetura que não faz sentido para a época e história que nos contam, de cavalos, carroças e cinzéis, para criar essas estruturas magníficas por todos os Estados Unidos? E não só nos Ereçeuá, mas no mundo todo, tudo combinando como se houvesse tecnologia oculta, uma civilização avançada, escondida, capaz de fazer coisas que dizem que nossos ancestrais incivilizados fizeram apenas com cinzéis? E quando vemos que foi feito em 1 ou 2 anos, não faz sentido.
claramente estão escondendo algo. E quando você é Satanás, solto para enganar as nações por um tempo, e sabe que é impossível esconder que Jesus existiu, o que você faz? Você muda a linha do tempo, faz as pessoas acharem que ele ainda não veio. E quem discorda e não esquece Jesus, você joga em manicômios. E aí, o que sobra? Sobram os trens de órfãos. Se você não conhece essa história dos trens de órfãos e manicômios, pesquise. Vai ajudar a entender o que estou falando. O fato é que o número de pessoas em manicômios nos anos 1800 coincide com o de crianças nos trens de órfãos, filhos de pais presos por não negarem Jesus. Ah, e lembra daquela imagem do poço que eu falei, com Satanás saindo dele? Bem, se ele foi solto, faz sentido que seus comparsas e anjos caídos que o seguiram também fossem libertados, né? É curioso. O livro de Enoque fala de 200 desses anjos que traíram Deus. E por acaso existem 200 crateras de impacto confirmadas na Terra. Talvez não sejam crateras, mas o que mostrei no último slide. Podem ser sinais dos anjos sendo libertados do poço sem fundo. Crateras de impacto, sei lá, não cairiam reto assim. Parece mais restos de geysers ou algo saindo de dentro da Terra. E este, por acaso, é chamado de portões para o inferno. E sim, está pegando fogo o tempo todo. Falando em crateras, sabe o que tem no 666 United Nations Plaza? Você vê algo que se parece muito com uma cratera em exibição. Talvez seja esse o buraco de onde o próprio Satanás saiu rastejando. Alguns de vocês podem estar pensando, não tem como esconderem isso da gente. A gente saberia. Com certeza a gente saberia. Bem, como só tenho 10 minutos e estou ficando sem tempo, sugiro que pesquisem mais sobre isso. Esse site é ótimo e mostra um monte de prédios derretidos. Como será que derreteram, hein? Isso é do supernaturallybibblechanges.com e tem vários outros lugares, mas estou sem tempo. O que quero é mostrar o que está por vir e qual o sentido disso tudo, na minha opinião, claro. Olha, não sei se vocês notaram, mas eu notei uma agenda alienígena e de OVNIs gigantesca que estão empurrando para a gente. Não só agora, mas há décadas. E voltando para o versículo do Apocalipse, ele fala como Satanás vai juntar seus exércitos para a batalha contra o acampamento dos santos. Então ele vai literalmente reunir exércitos do mundo contra o acampamento dos santos. E sabe o que não pude deixar de notar? Às vezes parece que poderia ser uma nave-mãe. Nova Jerusalém, onde Jesus e os santos talvez se escondam em uma cidade flutuante gigante. Uma cidade flutuante que, com propaganda e lavagem cerebral, pode ser confundida com uma nave alienígena. Ah, você acha que estou brincando? Não, isso é da Fox News. Pentágono sugere: nave-mãe alienígena pode estar em nosso sistema solar. Sério? Chefe do Pentágono, nave-mãe alienígena está no nosso sistema solar. Vê o que vem aí? Filmes como Armageddon e Ataque dos Clones programam nossas mentes para acreditar em alienígenas. Alienígenas, naves, mãe, Will Smith explodindo tudo. Alienígenas, alienígenas, alienígenas. E o que pode estar chegando? Talvez os mocinhos venham pelo ar à Nova Jerusalém. As massas verão os mocinhos. E aí vem o projeto Blue Beam com alienígenas falsos, lasers e explosões. Tudo fake. Dirão, mirem na nave-mãe. E convencerão o mundo a lutar contra Jesus. É assim que eu vejo. Talvez seja um teste final, evitar o mal e escolher Deus, o bem e Jesus.
Curiosidade: a estátua da liberdade original era igualzinha ao Elvis ou Lúcifer. Se viu meus vídeos, sabe quem digo que Elvis virou após fingir sua morte, né? Alguns podem ter votado no próprio Satanás, solto para enganar as nações. Só entretenimento, claro.